Oi, gente linda! Como sempre, nós estamos aqui para falar com você sobre relacionamento, sexo e muito mais. Tava morrendo de saudade de vocês e principalmente da Leia, Intisicada para Maiores. Cada vez mais apimentado, né, Leia? Cada vez mais apimentado. Até já. E aí, Leia, quanto tempo, né? Então, Para Intisicada para Maiores, 2 meses afastada do nosso programa. cuidando dos meus pais, meu papai tá bem doente, chegou meu momento de cuidar deles. Isso mesmo. Necessário. Eu acho que é principal, eu acho que tem que ser prioridade a nossa família, né? Você está muito certo. Mas o povo aqui de casa, que acompanha Intisicada para Maiores, tava morrendo de saudade, né, gente? E olha, hoje eu te pergunto, vamos começar já com as dúvidas do povo de casa? Vamos lá. Vou pegar aqui porque hoje o povo tá sem filtro. Completamente sem filtro. Mas a gente tá aqui para isso, né? Vamos lá, deixa eu ver se eu pego o primeiro aqui. Aqui. Acho que tem ejaculação precoce. O que eu posso fazer para controlar, Leia? Primeiro, tem situações e situações, tá? Uma ejaculação precoce, às vezes o homem acha que em X tempo é ejaculação precoce. Ele esqueceu de perguntar para a parceira se está bom ou se está ruim, ou para as parceiras, porque às vezes não é 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos. Às vezes a pessoa ela quer ter bastante tempo, mas às vezes a parceira que está ali não quer. Então tem que analisar o que está acontecendo, se tem um sofrimento entre os dois. Uma ejaculação precoce, ela só se caracteriza quando está há mais de 6 meses repetindo a ejaculação rápida, tá? Por ansiedade, às vezes a pessoa, o homem, ele está com ansiedade, ou às vezes até falta de dinheiro, ou um problema de saúde, um remédio, ou desempregado, qualquer problema que pode ocasionar essa disfunção. Então, só se caracteriza nessa situação. Quando tem um sofrimento ou está mais de 6 meses. E aí tem que procurar a ajuda de um profissional mesmo. É bom procurar. A maioria dos homens, eles vão procurar um Viagra, mas não soluciona. Remedia o problema. Tem que descobrir a causa. Tem que saber a causa, o que está acontecendo. Porque às vezes é só um tiquezinho ali no cérebro e já ajuda, né? Já ajuda. Meu companheiro parece não ser sensível em nenhuma parte do corpo. O que eu faço para atiçá-lo no sexo? Ficou bastante ampla essa pergunta. Na verdade, porque tem muita coisa que a gente pode fazer, né? Nesse caso, em particular, os dois primeiro eles teriam que conversar. Porque parece que ele não tem sensibilidade em nenhuma parte do corpo, mas nem no genital. Mas nem se lá for, no... Se for no genital, ele pode estar com muita fantasia. E quando o homem ele está com muita fantasia mental, ele vai ter só a sensibilidade. Por isso que eu trabalho com o Tantra, que vai sensibilizando outras partes. O couro cabeludo, a orelha, o dedinho, os mamilos. Vai sensibilizando. Nesse caso, você indicaria o Tantra? O Tantra, massagem Tantra. Não o Tantra sensual, né? Mas aquele Tantra bem terapêutico mesmo, para tirar o foco do genital. Para receber uma sensitiva massagem. Que é difícil alguém, né, não ter sensibilidade em nenhuma parte do corpo, né? E já tem outros que têm demais até aflorado. Sou um homem gay passivo, ou seja, que gosto de receber a penetração. É normal eu estar no ato e o peru não estar ereto? Sim, pode acontecer sim, super normal. Se ele é passivo... São duas musculaturas, né, distintas. Então, ele pode sim sentir bastante prazer na região anal exatamente. E esquecer daquela outra musculatura. Então, às vezes está junto e às vezes está separado. Então, é normal, tranquilo. Tranquilo. Sou uma mulher casada há quase 10 anos. Acho que tudo ficou muito frio.
Quais os melhores brinquedos para apimentar uma relação? Ai, gente, tem tanta coisa. Tanta coisa. A primeira situação é o conversar com o parceiro para ver o que os dois podem fazer junto, porque eu acho que muita gente toma a responsabilidade disso, do prazer, do orgasmo para si. Isso. Né? E é uma coisa que tem que ser trabalhada a dois. Eu super indico primeiro iniciar pelas fantasias, depois ir para os objetos. E depois de muita conversa, os dois realizarem algumas fantasias que não são obrigados. Porque se não tiver essa troca de conversa também entre os parceiros, não tiver essa liberdade, esse companheirismo, né? Essa entrega também, você não tem como adivinhar. Às vezes o parceiro, o que ele está esperando, e nem ele vai adivinhar o que você está esperando, né? Às vezes assusta chegar com um vibrador ou dizer para o parceiro, vamos no sex shop, vamos comprar. Às vezes, mas isso, o vibrador o que é? Um consolo? Eu indico também o golfinho. Um massageador de clitóris também é bom para as mulheres. Tem muita coisa legal, gente, que dá. Isso, e tem uns que dá para os suga, dois. Né? Verdade. Aquele anel peniano que ela coloca nele, senta em cima, vibra o clitóris junto na penetração. Os dois sentem prazer, né? Anel peniano, o golfinho, né? No caso, para brincar com as mulheres, o egg, para brincar com os homens, para fazer uma coisa diferente. Dá para fazer tanta coisa, gente. Haja criatividade. Mas tem muito brinquedinho. Mas assim, o problema é que a fantasia, eu já ouvi muitos relatos de que a pessoa começa a rir, às vezes o parceiro ou a parceira, no caso do uso da fantasia, que não está acostumada a ver a parceira daquele jeito, entra de fantasia, começa a risar e o negócio já cai na hora. Mas, esse é um e aí vem o riso. Esse é o ponto legal. A fantasia nem sempre é uma fantasia. Não, mas eu estou te falando no caso de fantasia, de usar uma fantasia. Muita gente fala que tenta, vou dar uma pimentada na relação. Eu escutei isso na semana passada ainda. Gente, tem coisa que a gente vai ser obrigada. Não tem como. Até eu vi, eu acho que foi um TikTok nesse sentido, que o marido se vestiu de bebê. E aí parece que ele estava com uma fralda, a fralda estava frouxa. E ela botou para rir, não conseguiu fazer nada, acabou com tudo. É broxante. Então tem que cuidar, se for usar a fantasia. A fantasia é legal mental, é legal a gente falar um pouquinho depois sobre esse fato das fantasias. Vamos responder, mas depois me chama a atenção que a gente vai falar sobre as fantasias. Tá. Como propor para o meu marido que eu quero uma homenagem com a minha melhor amiga? Esse é o fato das fantasias. Sabendo que ela também quer. Esse é um fato. E eu vou te... Justamente entrou a pergunta certa no assunto certo, sem combinar nada. As fantasias... Todo mundo tem fantasia. Todo o mundo tem fantasia. As pessoas que não fantasiam, elas são reprimidas. Então, depende muito de cultura, de educação, de repressão, da própria época que a gente vive, onde as pessoas liberam mais a sexualidade. A fantasia faz parte do ser humano. A maioria não fala sobre as suas fantasias, porque ela está dentro do campo mental. Então, eu que trabalho com a sexualidade, as pessoas me procuram muito para falar e conseguir falar sobre a sexualidade, elas vão falar de fantasias. Aquilo que reprime, aquilo que gostaria de fazer, às vezes aquilo que tem vontade só de pensar, mas acha que já é pecado e vai estar traindo. Eu fantasiar com, sei lá, com o Brad Pitt, lá, qualquer um, mas será que eu só não pensar que eu estou fazendo isso, eu já não estou traindo meu namorado, meu noivo, meu marido? A maioria pensa, porque é reprimido. Se for assim, eu acho que eu já traí meu ex-marido com a Netflix inteira. Eu acho que não sobrou lobo nem vampiro. Você não fez nada disso. O Vlad tá dando risada ali. Nem lobo nem vampiro, Vlad, não sobra nada. Não nenhum. Mas o que acontece? É a cultura, a repressão, aquela educação sexual que foi reprimido. Então, o tabu... Foi imposta, pela sociedade. Então, não posso nem fantasiar. Quem falou? Então, vamos falar, quanto mais a nossa educação, quanto mais a nossa liberdade de falar sobre a sexualidade, mais saúde a gente vai ter. Isso é certo. Não quer dizer que a gente tenha a necessidade de realizar todas as fantasias. Aí entra a pergunta. 1/3 das pessoas, 1/3 da população
tem vontade do homenagem. E não estou falando de gênero. Às vezes é 2 homens, às vezes é 3, né? Às vezes é um homem e 2 mulheres, às vezes é um homem, 2 homens e uma mulher. Então, não é uma questão de gênero. A maioria tem essa fantasia, que é a homenagem. Nem sempre todas as pessoas vão ficar satisfeitas, porque a maioria não sabe o que fazer nessa hora. E às vezes cria-se uma fantasia mental e na hora do ato não sabe onde botar a mão, se ele vai ficar com ciúme, onde que eu boto o meu negócio, onde que ela, e vai, né, vai me chupar, eu não sei o que fazer. Então às vezes sai a frustração na realização, mas a grande maioria até curte. Quem realiza as fantasias saem insatisfeitas, saem felizes por estarem realizando as fantasias. Porém, tem que saber, primeiro conversar antes. Às vezes colocar algumas regrinhas, né? É legal. Para ver, para não acabar com a relação, repete né? a pergunta aí, que eu falei mais na teoria e... Vamos lá, vamos voltar que eu já estava aí. Com a minha amiga. Não, como propor para o meu marido que eu quero uma homenagem com a minha melhor amiga? Ela também quer. Então, primeiro ponto é conversar se ele toparia uma homenagem, se ele não sentiria ciúmes. Tá, ponto. Agora depois, dependendo do que ele falar, daí abre o jogo de quem é. Pra ver Mas se ele nesse caso aqui, eu vou te falar que eu acho que a maioria... Topa. Um homem adora. O homem adora ver 2 mulheres. A maioria tem essa coisa. Isso eu já conversei com vários amigos, já conversei com os meus irmãos, eles acham lindo. Magnífico. Mas eu vou te falar outra coisa. Tem homem que fantasia as 2 pegando ele. E quando as 2 ficam juntas, como assim? Eu quero ser o centro das atenções. O mimado ali, né? Ele quer as 2 ali no brinquedo dele. E quando as 2 se beijam e as 2 se pegam, sobrei. Então, tem que saber também o que ele quer, né? Isso. O que o parceiro... Se ele topa... Isso. Eu acho que o diálogo é sempre mais importante em tudo, né? Por que a minha vagina faz barulho de peido depois de ficar de 4? Da flacidez, tá? Falta fazer pompoarismo. É normal sair, mas não é o correto sair. Quanto mais nós... Sou obrigada a rir. Mas é real. São os fatos, né? São verdade. Fatos. E dependendo da posição... Mas o pompoário ajuda, o pompoarismo ajuda totalmente. muito. Quando você faz, né? E é fácil, solta, né? A tua musculatura vaginal vai criando essa elasticidade que não dá mais essa abertura do ar entrar quando o pênis... né, tá em movimento, porque ela vai trabalhar junto. Então, é super importante. Mesmo assim, corre o risco de entrar ali, né? Então, tudo bem. É uma coisa que dá uma risadinha ali, pronto. Não é um peido de verdade, é um ar. É um ar, Melhor é um comentário, né? Melhor é o comentário. Não foi peido. Assim, tipo, foi o que você pensou. Não foi o que você pensou. A pessoa acaba ficando sem graça. Isso é normal também. Mas é normal. Vai pompoar essa pepeca. Pepeca fit. Por favor, pepeca fit. É possível fazer... eu tenho vontade de fazer sexo anal, mas é possível fazer cocô durante o sexo? É possível, sim. E eu vou afirmar que o homem tem que saber fazer a penetração. Tem, lógico, tem as famosas chucas, né? Tem até para fazer higienização antes do sexo. Que acho que é bem importante, né? Isso. E todo o cuidado que tem que ter também, mas sempre com preservativo. Isso, principalmente que pode. E tem homem que bota preservativo. É uma coisa importante que eu vou puxar esse gancho. Essa brincadeira de sexo a 3, se o homem vai fazer a penetração numa mulher e ele botou uma camisinha, por favor, tira a camisinha, coloca outra camisinha e assim, tá? O correto nessas brincadeiras é a camisinha feminina. Elas usarem, nós mulheres usarmos a camisinha feminina, porque daí não fica aquele tira, bota e tira, mas esse cuidado tem que ter, né? É importante. No sexo anal, o homem, principalmente o homem, na hora de retirar o pênis, pode haver a sucção, tá? Então, cuidado na hora de tirar, meninos, né? Tirem com leveza, porque se tirar muito rápido, pode trazer, sim. As fezes vêm junto, sim. Tá?
Daí o negócio bagunça tudo. Não vai ficar muito cheiroso. Não vai ficar muito cheirosa. Mas ali não é um lugar que deveria, mas tem Engolir esperma pode me dar diarreia? Nunca escutei falar. Que tem cheiro de que nunca boa ouvi tem. falar. Mas também nunca ouvi falar. Então, eu acho que pode ficar tranquila nessa. Um pênis grande vai danificar o meu interior ao ter relações sexuais? Pode machucar o pode útero. Pode machucar o útero e provoca dor. Geralmente provoca um pouco de dor, de dói desconforto. Neles também. Depois de uma boa transa, uma longa transa, né? Eles também ficam doloridos. Eles é porque não falam. É que eles não vão cortar metade, né, gente? Tem gente que já tem que dobrar. Não dá para cortar, então tem que pegar leve, assim. Já tem que dizer pro parceiro, ei, vai devagar. Meu namorado tem um pênis gigantesco. Ele quer... Ai, olha. Ele já falou umas 5 vezes que é pra Eu cortar. volto com essa pergunta porque eu sou obrigada a ir pro intervalo. Olha só, tô apanhando. Eu falei para vocês que eu ia apanhar nesse programa. Deixe suas emoções tomarem conta de você. Chegou em Camboriú e região True Love Sex Shop. Brinquedos para gente grande. O ingrediente perfeito para a sua receita de sedução. Gente, voltamos então para a última pergunta, onde eu apanhei aqui. Vocês são testemunha disso, eu sabia que isso ia acontecer, esse tipo de agressão com chicote, é claro. Mas eu tô acostumada a apanhar de chicotinho. Brincadeira, viu? Vamos ver. Meu namorado tem um pênis gigantesco. Ele quer fazer sexo anal, mas eu tenho medo. O que eu devo fazer? Corre. Querida, quilômetros de distância. É o conselho que eu dou para você. Porque se a moça já estava preocupada aqui com a outra coleguinha com sexo vaginal, você imagine um tripé no seu ânus. Não imagina. Eu não quero nem imaginar. Passo longe. Tem no sex shops, tem alargadores anais, tem aqueles... Agora esqueci o nome. Como é que se chama? As bolinhas? O plugzinho? Os plugzinhos, mas eles... tem que ter muito cuidado com esses brinquedos, porque o ânus, ele suga. Então, às vezes, se perde alguma coisa lá. Então, tem que ter algo que você, às vezes, vai usar, mas que tenha uma proteção anterior ao brinquedo, para não entrar e o ânus engolir, vai parar no pronto-socorro, tá? Às vezes, ela pode treinar isso com brinquedos, assim. Mas se for gigantesco, como ela diz, eu aconselho... amarrar uma toalha. Pula fora, nega. Só deixar entrar. Olha, eu já beijei um moço uma vez, já começou a mão naquilo na mão e foi, nunca mais parou, eu nunca mais voltei a conversar. Coca Pet 2 não litros. Tem condições. E olha que eu sou uma mulher corajosa. Isso que nem era sexo anal. Depois disso, vamos tomar um vinho, nem de vinho eu gosto. Já vou avisando. Vamos tomar cerveja, então, não bebo. Você já pede eu corro de qualquer coisa. Cebola e alho e não sei o quê. Não, já peço qualquer coisa. Não, já invento, mudei de cidade. Nesse caso eu digo, mudei de cidade. Ou então, querida, tenta antes com um pênis menor, esquece. Porque diz pro teu namorado, querido, não vai dar. Olha, não vai resolver. Não vai dar. Do pênis. Vamos ver aqui. Aqui tem um áudio agora. Ai. Não, vamos ver. No primeiro encontro e mudar no segundo encontro? Falta a vontade. Tem diferença? A Peraí, desculpa, agora eu já voltei aqui. Tem diferença dar no primeiro encontro ou no segundo encontro? É que a primeira vai ficar com vontade. Não. Ele vai achar que ela é muito fácil, é isso que ela quis saber. Deixa achar, vai se curtir, não tem mais essa. Por que o homem pode ir para casa sem sentir vontade nenhuma e, né? Nós não estamos mais numa sociedade Neandertal, né? Reprimiu. Eu acho que o medo eu acho que eu entendi a dúvida dela. Se eu sair com ele, tiver vontade no primeiro encontro, mas mesmo que seja para casar, quem disse que por você ter uma relação sexual no primeiro encontro a pessoa não pode
ser teu marido? Experiência própria. Casou, né? No primeiro transa, na primeira transa, no dia seguinte. Eu aceitei Então, para não estragar o final de semana, amiga. porque eu achei que ele estava de sacanagem. Mas não, estamos há quase 20 anos. Quase 20. Olha só, experiência própria. Dei no primeiro encontro, com camisinha de morango, fiz aquele sexo oral nervoso. Vamos lá. Eu gosto de fazer anal. É verdade que deixa a mulher frouxa? Faça pompoarismo. Quando você pompoa... Não, sério. Tá. Quando você pompoa ali, fecha e abre ali, né? O ânus, ele trabalha junto com a vagina. Então, você vai trabalhar toda essa musculatura. É super importante, sim. Ó, mais uma vez, Ele gente. abre, mas ele Pompoar. fecha. Vocês têm preguiça, né? Não precisa nem ir pra academia, em casa mesmo, ó. No carro, qualquer No lugar. carro. Na fila do banco. Eu Ninguém tô vai notar. sentada aqui, ó. Pau e pau. Apertando a frouxada. Nesse exato momento. Peraí que eu vou filmar. Fazendo pompoarismo. Em cima da farinha. Então eu tô aqui, ó, falando com vocês, fazendo programa. Né, Léa? Faz aí, Léa. Que eu não tô fazendo? Viu? Ó, eu e a Léa praticando pompoarismo aqui, apresentando o programa Dar um pra negócio vocês. lá, ó, aprender essas artes. Quando sei que o cara quer só esvaziar o saco? Esse negócio é muito relativo, ainda vive-se esse machismo, Acho que todo né? homem quer esvaziar o saco. E você não tem vontade de Esvaziar o saco. trocar o óleo? Quando o homem ele tem esse excesso, ou quando ele quer transar, ele vai à luta. Agora, vai depender de química, vai depender de uma série de coisas. Porque pra todo mundo repetir. diz que, apesar de tudo, pra mulher é muito mais fácil do que pro homem, né? Isso. A mulher, quando tem vontade, Quando hoje eu acha quero mais sair fácil. com alguém, É hoje mais fácil. eu E quero não é tão fácil transar. assim também, não, mas quando Não é tem essas fácil oportunidades, porque eu acho que a gente é mais exigente. e seletivo, né? A gente é muito mais seletiva, eu acredito, do que os homens. Por que o essa eu já lembrei de uma pergunta do último programa. Por que o pênis fino escapa toda hora? Depende do tamanho, não é pela grossura. Não é pela espessura, e sim pelo tamanho, né? Às vezes um grande Lembra que o meio bolão moço estava também escapa. preocupado também? Às vezes o grande mole escapa. Quando é grande mole, dá para dobrar? Usar dobrado. Ai, no caso de ser mole, dá para usar dobrado? Mas, gente, por isso que eu falo, a gente tem que conhecer. É bom também se rolar aquele beijo de como é, frio na barriga, arrepio na espinha, o beijo de molhar a calcinha, sabe? Você não precisa ir para casa assim, resolve ali, conversa e depois não tem que ficar preocupado com o que vai acontecer depois. Melhor né? um sexo bem feito do que um casamento frustrado transando por obrigação. E a gente vê mais isso, por isso que as pessoas têm Mas que fazer terapia. sempre respeitar a vontade do outro, né? Isso. Então não adianta querer dar uma de santa ou dar uma de... Não tem essa. Seja verdadeiro. É a dica. É a dica, né? E voltamos então lá para uma das perguntas que a gente ia falar sobre as fantasias, sobre os brinquedos, que a pessoa estava preocupada. Isso, Fala a aí. gente falou do homenagem, né? Uhum. Que é um terço das pessoas tem essa necessidade, né? Essa fantasia. E nem sempre a fantasia ela vai ser realizada. Às vezes uma fantasia é só uma fantasia e tá tudo bem. Eu atendi recentemente uma moça e ela disse que ela tá com 30 e poucos anos. Ela nunca conversou sobre a sexualidade com ninguém. Com ninguém. Então agora ela conheceu um moço que até ele pediu ela em casamento. Ela tá ainda fazendo terapia para ver se resolve, né, esse problema de medo dos relacionamentos. E ele tá vindo com fantasias. Quer levar ela no caso swing, quer fazer não sei o quê, quer fazer homenagem. E ela tá com o cabelo em pé, assim, mas qual é o teu problema? Ela assim, nossa, eu tenho medo de falar essas coisas para eles, mas você não fantasia? Sim. Então, Falta mas diálogo. eu tenho medo de falar essas coisas para eles. Daí eu comecei a instigar. Quais são as tuas fantasias? Eu queria ter um monte de homem ao redor. Então, cara, aproveita essa... Ele tá te dando essa chance para ter já, antes de casar, um relacionamento aberto. Agora, cabe a vocês primeiro ter um relacionamento saudável
primeiro. E se cuidar, né? Sempre, né? Mas tem um relacionamento saudável, o que que é? Um confiar no outro. Não, mas eu digo essa questão de hoje, o cuidado, porque tudo é possível. Mas vamos falar na questão de saúde, porque muita gente... Isso eu nem entrei nesse mérito, com nada, mas a gente já falou sobre isso antes, né? A gente falou ali sobre a questão do sexo anal, os cuidados que tem que ter. Isso é porque hoje o pessoal não se preocupa mais e hoje está muito assim... Tanto que a AIDS voltou aí e deu uma... E outras doenças, né? Absurdas. Então, gente, por favor, vocês estão livres para fazer o que vocês quiserem, mas sempre se cuidando, se amando, com muita responsabilidade, não só de você, mas do próximo, porque eu já ouvi tantos relatos de pessoas que sabiam que estavam doentes e que sentiam prazer em contaminar outras pessoas. Isso é muito triste. Aqui tem mais uma pergunta. O próprio cheiro, você pode, às vezes, porque se eu fizer um oral e eu fizer um beijo na boca, transmite doença igual. Para falar a verdade, que a saliva é o fluido, vai passar doença igual, mas às vezes você percebe pelo cheiro. Às vezes tem um cheirinho a mais, principalmente tem na mulher ou no homem, que aparece um cheiro mais forte, que é diferente, tipo um cheiro de peixe, que já tem uma característica de doença ali, de problema sexual. Diferente de um cheiro de que boa, um cheiro de alvejante, né? Que é um cheiro do homem que quase não transou, que não ejaculou, o cheiro está forte. É diferente os cheiros são diferentes. Então, prestar atenção, estudar, ver o que está ali, que às vezes a pessoa ela não se liga, já mete a boca, já bota ali, não cuida com camisinha. Então, é super importante, super importante. O pênis do meu namorado é minúsculo e eu não consigo ter um orgasmo. Eu não sei o que fazer. Nossa, são duas coisas completamente diferentes. Eu acho que ela não conhece o próprio corpo, né? O próprio corpo. Ele não tem língua e dedo? E ela também tem que ter. Você não dedos, tem. Você tem dedo? Não tem. Mas ela quer ter um orgasmo com ele, eu entendo. Penetração. Com penetração. Mas se ela conhecer o corpo, eu acho que ela consegue dar um jeitinho, uma sentada. O canal, diferente. Para você ter ideia, o canal vaginal, a mulher ela sente prazer nos 5 primeiros centímetros. Então, quando a mulher não está excitada, a abertura do canal vaginal até o útero é 10 centímetros. Aí quando ela se excita, o útero sobe. Então, o pênis ele vai ficar batendo ali e roçando no útero. Esse espacinho aqui, a hora que o menino coloca o pênis, né, ou qualquer um brinquedo, qualquer coisa, a mulher ela vai sentir, ou mesmo que seja o dedo, se fizer esse ganchinho, né, no canal vaginal, vai sentir como se fosse uma mexinha, o céu da boca, né? É enrugadinho em cima, que fica embaixo do clitóris, assim, né? Então, se você, às vezes, o menino fazer um oral no clitóris e colocar o dedinho aqui, a mulher sente muito prazer. Muito prazer. Pode ter pelo clitóris e pode ter pelo canal também. Então, ela precisa se conhecer. Porque o pênis não interfere. Disso, né? O tamanho do pênis... O clitóris, ele não tem outra finalidade para a mulher a não ser dar prazer. E deixa ali o coitado ali, abandonado. Sem saber o que fazer com ele. E tá lá, oi, eu tô aqui. Olha o clitóris, oi. E tá lá o menino querendo fazer o que vê nos filmes pornô. É verdade, é porque se baseia muito em filme pornô, em revistinha, e na conversa dos amigos, né? Tem que se descobrir, gente. E junto vocês conseguem. Tenham coragem de falar, né? O clitóris tá ali, o pênis do meu namorado é fino e eu lubrifico demais. Será que tem alguma coisa que eu posso fazer para controlar a lubrificação? Ou fazer com que ele fique com o pênis mais grosso? A gente já respondeu isso, a questão do pênis fino em outro programa, né? Mas tem uns recursos que dá para ter, tanto para a questão da lubrificação, né? Para controlar, quanto para dar uma engrossada ali no membro dele também. Relembrando então, nós falamos sobre isso. Pode acontecer de querer secar um pouquinho na hora, ajuda, tá? Ajuda a dar uma secadinha ali. É excelente. Mas sabe que tem até uns tratamentos, tem uns produtinhos. Ela vai sentir falta quando chegar perto da menopausa, que vai ter um ressecamento natural. Então, curte essa lubrificação.
tá? Curte, é supernatural, é tesão mesmo, né? É o corpo gritando, assim, mostrando. As glândulas Chora de por baixo. emoliência, isso, estão ali, que é skin É muita battling. emoção, muita lágrima por baixo. As glândulas estão ali, né? É. Gritando, elas estão. Você está saudável, pode ter certeza. E você, no caso, o casal, ele pode, o menino, né, pode comprar uma camisinha. Tem umas camisinhas assim com uns. Tipo umas bananinhas, assim, com umas. Que ele pode encaixar ali. No sex shop tem. Ele encaixa o pênis e ele fica mais encorpado também. Vai dar aquela... Tem volumão, volumaço, tem os produtinhos que passam ali, mas só serve pra hora ali, pro momento. Né? Mas tem, pra dar volume no pênis. Dá uma aquecida, Dá uma aquecida, deve ter também alguma coisa com pimenta ali, já estica um pouco mais o bichinho. Eu e meu marido saímos com um casal de amigos há mais de 3 anos. E ultimamente eu tenho tido desejos sexuais por ela. E eu não sei o que fazer. Não sei mais se eu converso sobre isso com meu marido, se eu converso com ela, porque eu tenho medo de espantar, de acabar com o meu casamento e acabar com esse relacionamento de amizade que nós temos. É uma fantasia que pode deixar ela frustrada ao abrir. Pode ser que não. Então, ela tem que ter jogo de cintura para falar. Ainda mais que eles saíram com esse casal. Eles já se conhecem na intimidade. Assista o filme Se Organizar, Todo Mundo Transa. Tem uma cena assim, que os meninos ficaram só olhando e elas foram pro ataque. As duas ficaram... Se Organizar, Todo Mundo Transa. Você indica o filme. É complicado, porque também você não sabe como é que vai ser a reação do outro ou da outra. Às vezes é uma pessoa que gosta muito, mas que ela talvez se afaste até por não saber lidar com a situação. Então fica bem difícil de dar um conselho nesse sentido, né, Leia? Tenta comer pelas beiradas. De perguntas aqui que eu tenho, não sei se você recebeu alguma, são essas. O Flávio recebeu alguma, não? Tá tudo certo? Acabou o tempo também? Gente, então... Que rápido, né? É isso, hoje foi rápido demais, mas hoje, olha só, o tanto de pergunta que a gente recebeu. Gente, foi muito bom, Leia, foi muito bom estar com você mais uma vez. Gente zicada para maiores. Beijos para todos vocês. Tchau. Até a próxima.